Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como calcular a quantidade de correias para o sistema de transmissão. E para isso, vamos aqui responder passo a passo uma questão do livro do Sarkis, Elementos de Máquinas, que traz aqui em seu enunciado o seguinte: o motor elétrico assíncrono de indução trifásica com a potência de 5 CV e rotação de 1710, ele aciona um compressor com rotação de 805 RPM. E ainda traz algumas informações aqui abaixo, que é o tipo da correia, coeficiente de atrito, distância entre centros, que é de 600 milímetros, entre centros aqui das polias, e a quantidade de dias de trabalho, que é de 8 a 10 horas. Então, ao final desse vídeo, nós vamos ter a seguinte informação: que é o tipo de correia, qual é o perfil da correia e qual a quantidade de correias que atende aqui a esta solicitação, tá certo? Então vocês vão observar que é uma série de cálculos seguidos de consultas em tabelas e com certeza esse conhecimento contribuirá bastante com o seu dia a dia aí no chão de fábrica. Vamos iniciar aqui. Primeiro cálculo aqui é da potência projetada. Temos uma potência de 5 CV. E aqui já temos um fator de serviço de 1,5. Mas vamos ver de onde vem esse 1,5. É a primeira tabela que nós vamos consultar, que é a tabela aqui para fator de serviço. Veja, ele já aponta para a gente que o serviço desse equipamento é de 8 a 10 horas dias. E aqui é um compressor de pistão. Então o que a gente vai ver? Veja que aqui é um sistema de transmissão que ele pode se enquadrar aqui, ó, eixos de transmissão. E aqui é um compressor de pistão. E o seu serviço aqui normal é de 8 a 10 horas. Então, quando a gente liga aqui, vamos encontrar o fator de serviço aqui de 1,5. Tendo como potência projetada 7,5. Esse é um dado importantíssimo que lá no final vamos utilizar para encontrar a quantidade de correias, que será a potência projetada dividido pela potência por correia. Tá bom? Então vamos seguir adiante. Aqui eu já tenho a relação de transmissão, uma fórmula que já foi bastante disseminada. Inclusive eu tenho alguns vídeos no canal que mostram algumas fórmulas, alguns cálculos com a fórmula de RPM, que é N1, N2, D2, D1. No caso aqui nós precisamos da relação de transmissão. Veja, N1 sobre N2 é igual a I, assim como D2 sobre D1 também é igual a I. Mas, por enquanto, a única informação que nós temos é o RPM do motor, que é 1710, e o RPM do compressor, que é 805. Então, essa divisão aqui resulta aproximadamente a 2,12, a relação de transmissão. Nós precisamos dessa informação para encontrarmos aqui os diâmetros tanto da polia motora como da polia movida, onde esse D maiúsculo aqui, ele poderia ser o D2, é a mesma coisa, que é o diâmetro da polia movida, é igual ao D minúsculo, ou D1, que é o diâmetro da polia motora, vezes a relação de transmissão, que é I. Mas por enquanto aqui, o que nós temos é só o I, que é 2,12. Mas como a gente encontra isso na tabela? Veja só, venhamos para cá. Aqui é os diâmetros mínimos recomendados para as correias, para as polias do motor. Aqui acima eu tenho o RPM do motor em cima com 50 ciclos, aqui embaixo com 60 ciclos ou 60 Hz. Aqui nessa coluna é a potência dos motores e aqui é o diâmetro em polegada recomendado para a polia motora. Então, se nós temos aqui uma rotação de 1710, que ele está muito próximo aqui, ó, já que é 60 ciclos, está muito próximo aqui, ou está próximo, na verdade, de 1425, é esta coluna que nós iremos utilizar. E a potência, vimos há um pouco que é 5 CV. Se a potência é 5 CV e a coluna que iremos utilizar é esta aqui, quando cruza, encontramos aqui o diâmetro recomendado para essa polia de 3 polegadas. Então, 3 polegadas, nós vamos arredondar para ter um valor inteiro aqui, onde a polia motora recomendada vai ser uma polia de 80 milímetros.
Agora, tendo essa polia menor aqui, a polia motora, podemos encontrar a maior. Temos agora tanto a relação de transmissão como o diâmetro da polia menor. Então, veja, o D maiúsculo ou D2 vai ser igual a 80 vezes a relação de transmissão, que encontramos aqui como resultado 169,6, aproximadamente 170 milímetros. Veja, agora nós já temos a relação de transmissão, temos o diâmetro da polia motora, da movida, perdão, 170 milímetros, e da polia motora que nós encontramos na tabela, que é de 80 milímetros. Esses dados são cruciais para o próximo, que vamos encontrar o comprimento da correia, tá certo? Então, uma série de cálculos que nós iremos fazer, assim como consultas em tabelas, tá bom? Então, vamos avançar. Aqui nós já temos os diâmetros das polias, a relação de transmissão e vimos há pouco a potência projetada. Vamos seguir. Aqui agora nós temos o cálculo do comprimento da correia. O que acontece? Esse L quer dizer comprimento da correia. D, já vimos aqui que é o diâmetro da polia movida, e o D menor da polia motora. E o C é a distância entre centro das polias, que vimos na primeira apresentação, que é 600 milímetros. Então aqui esse cálculo, a única coisa que você vai fazer é substituir os valores. C, que é 600, aqui eu tenho uma constante de 1,57, aqui são os valores dos diâmetros das polias, aqui também, e você vai só substituindo e fazendo o cálculo até encontrar o valor de L. O valor de L, ele deu um valor aproximadamente de 1.596 milímetros, só que o que nós fomos para a tabela é um valor padronizado. Não é todos os valores que você encontra do comprimento que você vai encontrar no mercado para comprar a sua correia. Então, esse aqui é o valor encontrado. E o LC é o comprimento padronizado, que vai ser aquele valor mais próximo do que você encontrou, só que é um valor padronizado. Mas vejam, quando a gente vem para cá, para a tabela, você tem algumas colunas com perfil A, perfil B, C, D e E. Aqui eu já tenho a correia, é uma correia A62. Mas por que A62? Porque o perfil é A e não B. Então, vamos entender por que é o perfil A. Veja, já aqui nesse gráfico, nós temos aqui embaixo a potência projetada. E aqui nessa coluna vertical aqui, nós temos a rotação. Então, vimos no cálculo inicial que a potência projetada é de 7,5. Ela vai estar entre 7 e 8. Então, ela é de 7,5. Quando cruza aqui com a rotação de 1710, próximo aqui em 1750, ela fica aqui nessa seção. O que acontece? Tudo que estiver aqui é uma seção para perfil A. Se tivesse aqui, perfil B, perfil C e assim sucessivamente. Então, encontramos aqui, com base na potência projetada e RPM do motor, que o perfil da nossa correia é um perfil A. Então, agora nós voltamos para cá e vamos para a nossa coluna da tabela. Vamos utilizar essa coluna aqui do perfil A e o valor que está mais próximo aqui de 1.596 é o 1.610. Então, esse é o comprimento padronizado. Então, a partir de agora, nós já temos o comprimento da correia, nós vamos encontrar os fatores de correção. Tá bom? Temos os diâmetros, temos potência projetada e agora a gente vai na sequência para os fatores de correção. Veja só. Agora vamos aqui o comprimento de ajuste da correia, onde o LA, que é o comprimento de ajuste, LC é o comprimento padronizado, é o que nós vimos há pouco de 1610, e aí vamos mais uma vez substituir aqui os valores. Encontramos aqui um comprimento de ajuste. E o que é esse comprimento de ajuste? É o comprimento da correia que não toca nas polias, tá certo? Esse é o comprimento de ajuste. Aqui eu só repeti aqui os dados para você saber aonde estão sendo aqui, ó, substituídos, tá bom? Então, encontrando aqui o comprimento de ajuste, a gente vem para esse fator de correção aqui. Vamos encontrar um fator de correção H. Veja,
a diferença aqui dos diâmetros dividido pelo comprimento de ajuste tem um valor aqui aproximadamente 0,07. Ele aqui já tem um valor de 0,04, mas vamos entender na tabela o porquê disso. Veja, eu tenho aqui, justamente essa formulazinha, ela está aqui nessa coluna. 0,06 e 0,08. Como esse valor aqui ele é um pouco maior que 0,07, o valor escolhido aqui é o 0,08. Por isso o fator H é de 0,04. Isso a gente vai utilizar daqui a pouco no fator de correção do comprimento da correia. Esse fator H. Tá certo? Então vamos avançar. Observe. Cada cálculo, cada consulta na tabela, nós vamos utilizar no cálculo seguinte. Aqui nós temos o cálculo para correção aqui, a distância entre centros ajustada, que é representada aqui pela letra CA, onde aquele comprimento lá ajustado 1217 menos o fator H 0,04, que multiplica aqui a diferença entre os diâmetros das polias. Então aqui é o 0,04 que encontramos há pouco, e aqui a diferença das polias. Aqui eu já coloquei o valor direto. Então quando se faz o cálculo, encontramos aqui a distância entre centros ajustada de 607. Isso também a gente vai usar daqui a pouco, tá certo? Agora nós vamos para o fator de correção do comprimento da correia, que é o FCC. FCC, gravem aí, fator de comprimento da correia. Observe o seguinte, aqui já vimos ainda há pouco que o perfil da correia é um perfil A. Só que quando eu venho para cá, eu tenho o A60 e tenho o A64. Eu não tenho o A62. Mas eu tenho no fator de correção o A60, que é 0,97, e o A64, 0,99. Entende-se o quê? Que o A62 ele está ao meio, nesse intervalo, entre o A60 e o A64. Então, subtende-se que entre 0,97 e 0,99, teremos aqui o FCC, ou fator de correção do comprimento, de 0,98, que também é um dado que vamos utilizar daqui a pouquinho. Vamos seguir. Veja, o fator de correção do arco. FCC e FCA são cruciais para o cálculo final da quantidade de correias. Então aqui nós temos aqui, a diferença dos diâmetros das polias dividido pelo CA, que encontramos há pouco, que é 607. Temos como resultado um valor aproximadamente de 0,15. Veja, mesma coisa que nós fizemos ainda há pouco. Aqui é o valor encontrado. Nós temos o 0,10 e temos o 0,20. O 0,15 entende-se que ele está neste intervalo aqui, ao meio, né? Ao meio. Quando a gente vem para cá, para o seu FCAC ou FCA, ele também vai estar entre 0,99 e 0,97. Se ele está entre esses dois, já que aqui é 0,15, teremos também o FCA de 0,98. Então nós temos o fator de correção do comprimento 0,98 e agora o fator de correção do arco também de 0,98. Estamos bem próximo agora de chegar ao cálculo final para encontrarmos a quantidade de correias para o sistema de transmissão. O que vamos encontrar agora é a potência por correia, que é potência por correia é igual a potência básica mais potência adicional multiplicado pelo FCC vezes o FCA, que é o fator de comprimento da correia e o fator aqui do arco, tá certo? De correção do arco. Veja, aqui nós temos uma tabela que preste bastante atenção. Eu tenho algumas informações aqui abaixo, que é relação de transmissão, que é 2,12, o RPM 1710 e o diâmetro da polia motora, daqui está no motor, de 80 milímetros. Então a primeira coisa que nós temos que encontrar aqui é a potência básica, o PB. A potência básica vai estar aqui,
Nessa coluna eu tenho o RPM. Nós vimos que o RPM é 1710. Então nós vamos pegar isso aqui que é mais próximo, 1750. Nessa aqui, ó, para encontrarmos aqui a potência básica, nós vamos pelo diâmetro da polia. E se o diâmetro é 80 e aqui eu tenho a rotação que é a mais próxima de 1710, que é 1750, então nós temos aqui, ó, o PB de 1,68. Então nós temos a potência básica 1,68. Agora nós vamos encontrar a potência adicional. A potência adicional é com base na relação de transmissão. Aqui eu tenho a coluna do RPM e aqui eu tenho os valores da relação de transmissão. Essa última coluna aqui, ela diz o seguinte: se for acima de 1,48, ou seja, 1,49 em diante, nós utilizaremos aqui essa última coluna, tá certo? A última coluna aqui, que justamente a nossa relação de transmissão é de 2,12. Se é de 2,12, ela é maior do que esse 1,49. Então temos aqui um PA, uma potência adicional de 0,33. Vejam, agora nós já temos praticamente aqui, ó, todos os dados que precisamos para encontrar a potência por correia, que é a potência básica de 1,68, a potência adicional 0,33, o FCC e o FCA 0,98 e 0,98. Quando faz todo esse cálculo aqui, encontramos a potência por correia 1,93. Agora, enfim, vamos fazer o cálculo, onde o número de correias vai ser igual ao quê? É a potência projetada dividido pela potência por correia. A potência projetada 7,5 dividido aqui, ó, pela potência por correia, que é 1,93. Que isso aqui resulta em 3,88. Aproximadamente 4 correias. E 4 correias com perfil A62. Ou seja, para este equipamento, com as informações fornecidas para a gente, o que precisamos aqui para atender essa solicitação são 4 correias A62. Tá certo? Espero que tenham gostado. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e continue aí acompanhando os nossos conteúdos. Um grande abraço e até as próximas aulas.